Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à Coletiva Tricolor Lives. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Eu te digo, trago tudo pra vocês. Te digo sem enrolação, bora pro vídeo, bora, galera. Tem muita coisa pra falar. Antes da gente começar, se inscrevam, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando esse likeinho, galera. O like dá mó moral pro canal. E nós já temos muitas mudanças, né? No time do São Paulo, muitas mudanças boas, inclusive. Muita coisa acontecendo e um novo cenário, um novo panorama de montagem da equipe do time, digamos assim, pro técnico, né? Do técnico Hernan Crespo. Já temos alguns rumores e sondagens do mercado em interesse por dois jogadores. Um deles é o Pablo Maia, que ainda cresce forte a ideia, né, de uma possível sondagem, na verdade uma possível sondagem não, uma possível proposta da Arábia Saudita em torno de 15 milhões de euros pelo Pablo Maia. Não dá pra saber, né? As coisas no São Paulo ficaram muito estranhas, né? Eu chego aqui pra passar as informações, as notícias pra vocês, e tem coisas que mesmo a gente apurando fica difícil de saber. Tem aqui eu vou trazer a informação mesmo é que a Arábia Saudita estaria preparando uma proposta de 15 milhões de euros pelo Pablo Maia. Essa é a informação, essa é a notícia. Mas vai muito da percepção, né? Aí a gente. O que tá realmente acontecendo? Vai muito da nossa percepção em alguns assuntos. É muito. Eu acho que é possível isso acontecer. Te digo, o que você acha? Eu acho que é possível não chegar nada, como é possível chegar a uma proposta por 15 milhões pelo Pablo Maia. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que isso dá muito debate, dá muita discussão, muita polêmica. Já falei com muitos de vocês em relação a isso que eu acho que pra perder o Pablo Maia, que é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, né? É disparado, um dos melhores, se não for o melhor. Tem o Marcos Antônio na jogada, o Bobadilha, mas ele é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro. Eu acho que por quase 100 milhões de reais, talvez valesse a pena perder o Pablo Maia. Você tem o Marcos Antônio, o Bobadilha, o Alisson, o Luiz Gustavo. Acho que por 100 milhões pode ser interessante um possível negócio com o Pablo Maia. Então, por mais que vai perder muito tecnicamente, 100 milhões eu acho que vale, mas tem muitos que acham que ele vale mais, e não tá errado, né? A gente vê o Palmeiras, vários outros clubes fazendo vendas muito mais interessantes que o São Paulo, acha que o Pablo Maia vale pelo menos 120, 130 milhões de reais. Então isso realmente tem muitas vertentes nessa história, mas vamos ver como é que vai ficar. Falaram que chegaria uma proposta do Pablo Maia, da Arábia Saudita pelo Pablo Maia. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. E galera, novidade envolvendo o Ferreirinha também, uma possível saída. Falam que agora o Ferreirinha está na mira do Besiktas, da Turquia, né? Time também que paga muito, né? Paga muito. Não é que esses clubes eles pagam muito bem, mas é que às vezes nem é tanto, né? Você vê 15 milhões de euros. É a discrepância da moeda que faz alguns jogadores valerem muito, né? Por conta da discrepância da moeda. Você comparar o valor do real com dólar e euro é muito, muito injusto, né? É uma diferença muito significativa. Então, quando eles chegam com 30 milhões, por exemplo, de euros, para nós vira uma fortuna. Para eles continua sendo 30 milhões. Então, tem essa do Pablo Maia pela Arábia Saudita e agora falam que o Ferreirinha poderia deixar o São Paulo. Poderia não, né? Está na mira do Besiktas, digamos assim. Ferreirinha joga demais, né? Ferreirinha joga um absurdo. Eu acho que o Crespo ainda não conseguiu fazer com o que ele fez com o Ferrarese, com o Marcos Antônio, com o Wendel, com o Rodriguinho. Esse bom trabalho, eu acho que ele ainda não conseguiu fazer com o Ferreirinha. Acho que é só uma questão de tempo para ele conseguir fazer isso com o Ferreirinha. Não queria que o Ferreirinha saísse agora do São Paulo. Claro, se chegar uma verdadeira fortuna, eu acho que compensa. Se chegar, 110, 120 milhões de reais, aí eu acho que vale. Vender por menos que isso eu não acho não, porque é um ponta de 1-1, novo atacante, um cara muito promissor, um cara que joga muita bola, todo mundo sabe que o Ferreirinha joga muito, então não pode baixar, né, baixar a guarda, colocar o valor lá embaixo igual o São Paulo tem feito, né. Tem que, se for realmente negociar o Ferreirinha, tem que ser por valores astronômicos, porque ele vale muito.
Então, mas eu não queria o Ferreirinha que ele saísse de São Paulo, só se fosse muito mesmo. Eu acho que o Ferreirinha joga muita bola e o Crespo ainda não conseguiu fazer o que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Que é extrair o bom futebol dos jogadores. Nós vimos que o Crespo trabalhava muito, né? Trabalha muito com o Luciano e o André Silva. Mas eu acho que o Crespo ele precisa explorar melhor as pontas, né? A gente sabe que no sistema de 3-5-2 ele explora muito quem tá nas laterais, seja o Wendel, né, com o Cedric, ele explora muito quem tá nas laterais. E aí, às vezes, os pontas acabam não tendo destaque no sistema do Crespo. Mas eu acho que ele também já tá de olho nisso, já tá querendo mudar isso, já consegue fazer um bom trabalho nessa volta, né? Nessa volta que nós estamos esperando agora o São Paulo fazer esses jogos. E um jogador igual o Ferreirinha, pra mim, tem tudo tem muito a evoluir nesse sistema, no trabalho do Crespo. Mas vamos ver como é que vai ficar. Estão falando aí que tá na mira do Besiktas agora. Se tá na mira do Besiktas, Besiktas deve ter outros clubes também interessados no Ferreirinha. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou apurando e trazendo pra vocês. Galera, Galopo, né? São Paulo, bom, né? Que o São Paulo conseguiu negociar o Galopo. Um jogador que nós temos teve vários episódios, né? Várias etapas da história do Galopo pelo São Paulo, veio pela maior contratação da história, né? Falam em algo em torno de 40 milhões de reais, né? Que o São Paulo comprou o Galopo do Banfield. Depois virou toda uma questão, né? De joga, não joga. Nós vimos problemas que não eram para ter sido problemas em relação a jogar ou não jogar em cima do Galopo. Uma coisa assim assustadora, ridícula, né? Que infelizmente só acontece no São Paulo, mas que gerou muitos episódios, né? Que não era para ser algo muito mais tranquilo, muito mais simples. A situação, a relação do Galopo jogar sim ou não. Dependente, eu acho que o Galopo ele não vai deixar saudade, vai negociar com o River e parece que o São Paulo vai lucrar em torno de 20 milhões, vai continuar com uma porcentagem. Acontece que o São Paulo perdeu quase que metade, né, dessa grana do Galopo. Mas, menos mal, né, não perdeu tudo, né? Então é ridículo, é patético, mas pelo menos vai negociar, vai conseguir alguma coisa. Agora o Galopo muito provavelmente, acho que talvez volte pro São Paulo, não dá pra saber, né? Olha o Rigoni voltando, o Tolói. Talvez o Galopo ainda volte com o São Paulo, mas agora ele será jogador do River se voltar pro São Paulo, acho que só daqui muito tempo, assim, 5 anos, 6 anos, sei lá. Tô chutando também. Galopo será jogador do River Plate. Pelo que nós temos no momento, o Galopo vai ficar lá. Deu tudo certo com o contrato, a opção de compra envolvendo River, Galopo e São Paulo. A mesma coisa com o Enzo Dias. São Paulo vai batendo as metas, né, contratuais. Enzo Dias vai ficar no São Paulo até quando, gente? O Enzo? O Enzo até 2028. Olha que legal, ó. O Enzo até 2028 vai ser jogador do São Paulo. Falam em torno de 2 milhões de dólares na contratação do Enzo Dias. Acho muito bacana, acho muito legal. Jogador que tem muito potencial para render. Valores de mercado para mim bem acessíveis, né, em relação ao que a gente sabe que o Enzo joga. Esse é um cara que vai gastar aproximadamente 10 milhões, mas eu acho que vale a pena. É uma contratação coerente em que nós sabemos do potencial do futebol do Enzo Dias e se faz um cara importante pro Crespo e pro elenco do São Paulo com o futebol que tem mostrado. Então eu acho muito bacana, vai dar certo lá o Galopo lá no River e o Enzo aqui no São Paulo. Galera, excelentes novidades no que diz respeito ao time do São Paulo, né? Ao elenco mesmo, ao time em campo, ao que nós mais queremos, né? Que é ver o bom futebol do São Paulo e como o São Paulo irá se comportar contra o Botafogo, contra a LDU, nessas partidas, nesses jogos mais importante de tudo, né? Neste momento da temporada até aqui. Já temos as voltas de Marcos Antônio, Arboleda, vamos ter a volta do Wendel, jogadores titulares importantíssimos para esse São Paulo e principalmente para esse São Paulo do técnico Hernan Crespo, que mostra uma evolução gigantesca em volta desses jogadores. Então é muito bacana nós pensarmos que agora o Crespo vai poder finalmente, né, ter muitos jogadores, né, contratados importantes para o elenco à sua disposição. O Crespo, ele sempre, da outra passagem também, ele sempre teve um problema muito grande com desfalques por causa de lesão no time de São Paulo. O Crespo, ele nunca conseguiu montar direito o time de São Paulo, né?
pela questão do departamento médico, de ter os jogadores lá no departamento médico. Então isso é um problema muito grande. Mas agora nós temos a volta do Marcos Antônio, Arboleda, o Wendel. Temos a volta do Oscar, que é um dos jogadores mais importantes do time de São Paulo, que ainda tem que mostrar para que veio, e eu acho que vai jogar uma barbaridade nesse São Paulo do Crespo. Olha o que o Crespo tá fazendo com o Rodriguinho, a evolução que teve o Rodriguinho. Temos o Lucas Moura para voltar também. Lucas Moura, que foi um sucesso o procedimento lá, e agora o Lucas precisa voltar. Temos o Alisson, que precisa voltar. Temos o Caleri, que todo mundo fala que tá avançando, né? Tá indo muito bem. E tem tudo para voltar antes do prazo estipulado, antes do prazo imaginado, né? Que ele que ele iria voltar por conta da gravidade da lesão dele. Então é uma coisa muito boa e um time muito forte, muito competitivo que nós temos e que a gente precisa ver o Crespo montando esses caras. Temos aí o anúncio oficial, né, de jogadores que irão estrear com o Crespo: Tolói, Mailton, Rigoni. A verdade é que o São Paulo tem muitos jogadores, né? Muitos jogadores diferentes, muitos jogadores bons em todas as posições. Pega o meio de campo: Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, Luiz Gustavo também, que agora estão falando do Luiz Gustavo voltando para outubro. Você tem agora o Mailton na lateral direita para fazer a composição com o Cedric. Você tem o Wendel e o Enzo Dias. Você tem o Rodriguinho, o Oscar, Lucas, Ferreirinha, Luciano, Rigoni, Tapia, Dineno. Muitos jogadores no ataque. Tinha o Henrique Carmo, se não vendesse da forma que vendeu. A zaga, uma composição espetacular num ambiente em que o Ferrarese está destruindo. Tem o Alan Franco, aí tem o Arboleda, agora tem o Tolói, tem o Sabino. Pra mim, o Sabino ele é o pior da zaga do São Paulo, mas o Sabino tá jogando bem. Olha que coisa legal, né? Se você olhar, quem que é melhor? Ferrarese ou Sabino? Ferrarese. Alan Franco ou Sabino? Alan Franco. Arboleda ou Sabino? Arboleda. Tolói deve ser melhor que o Sabino, mas o Sabino, justiça seja feita, tá jogando bem. Quando joga, não deixa a desejar, não. O Sabino tá jogando bem pelo São Paulo. Então, o pior zagueiro na nossa visão, assim, eu acho, né? Na visão da maioria, é um cara que não tem problema. Quando ele joga bem. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal. Então, o São Paulo tem tudo agora pra retornar os jogadores o mais rápido possível, né, retornar esses jogadores mais importantes e fazer cada vez mais uma composição, cada vez mais, né, cada vez melhor uma composição do elenco na qualidade, no nível e pro técnico Hernan Crespo. Então eu acho que as nossas impressões, eu acho que o que a nossa esperança, né, o que nós podemos esperar de um São Paulo é um São Paulo muito bom nessa segunda etapa da temporada, digamos assim, né, nesse segundo semestre, não, né, trimestre, né, que o ano já vai acabar. Mas é como se não tivesse acontecido, né? O brasileiro vai chegar em etapas finais, a Libertadores, agora que vai definir tudo mesmo. Então acho que nessa reta final, digamos assim, o São Paulo tem tudo para ir bem com esses nomes que estão voltando e ficando à disposição do técnico Hernan Crespo. E galera, pode comemorar demais, o melhor é nosso. Rian Francisco, baita notícia, né? Rian Francisco irá ter o seu vínculo, né, estendido até 2029, o que é maravilhoso, né? Uma movimentação que nós temos que comemorar demais, porque nós esperamos não acontecer o que aconteceu com o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, vários jogadores da lista. Nós esperamos que não aconteça com o Rian Francisco, né? Além do cara não devolver tanto em campo pro São Paulo, porque não teve tanta oportunidade, não teve tempo de detonar no campo, jogando no campo pelo São Paulo. Não é que eu acho que esses caras iam trazer um retorno muito grande pro São Paulo, é que não dá tempo, né? O cara joga 2, 3, 4, 5 jogos, se tem uma sequência de 10 jogos, é vendido. E a venda é uma venda muito ruim, muito mal feita da diretoria, né? Valores muito abaixo de mercado, né? Então a gente espera que isso não aconteça com o Rian Francisco, que essa venda não aconteça, que mude os padrões, o panorama de venda em relação ao Rian Francisco, por exemplo. Então essa extensão de vínculo nos dá essa impressão, tomara que caso ele seja vendido, né, amanhã ou depois, que seja por valores gigantescos, mas eu acho que nós não estamos nem pensando em relação a isso, né? Eu acho que o Rian nós estamos esperando jogar, porque o Crespo acho que o Crespo nesse momento não, né, mas daqui a pouco pode bater a mão na mesa e falar: eu quero o Rian. Né, o Crespo pediu o Rigoni. E o Rian, antes de se lesionar, o Crespo estava nos dizendo e nos mostrando que ele seria um dos principais jogadores do elenco dele, do ataque dele, pelo menos com a ausência do Caleri. Ele já estava trabalhando demais com o Rian Francisco.
Então, pra mim, isso é espetacular, porque tem um técnico querendo colocar o Rian e nós sabemos do potencial do Rian. O Rian ele tem potencial para ser o melhor centroavante do futebol brasileiro, falo isso sem clubismo, do futebol da América do Sul e tem potencial para ser um dos grandes centroavantes do futebol mundial. Um craque. Rian Francisco é um verdadeiro craque, um cara, né, que na sua posição ali, no seu ofício, ele é um craque. Mostra ter qualidades assim impressionantes de experiência, né? Ele parece um jogador experiente, por mais incrível que isso possa parecer, um jogador experiente e calmo, decisivo, com qualidade de passe, principalmente de finalização, um cara gelado, né? Um cara gelado. Não podem comemorar, galera. O craque é nosso, terá seu vínculo estendido até 2029. O que nos dá uma boa impressão em relação à sua continuidade no São Paulo ou uma possível negociação futura. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês. Vão deixando nos comentários quem quiser deixar a opinião de vocês, quem quiser, se quiser deixar alguma coisa, deixa nos comentários aí. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.